Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt. Bom dia. Primeiro agradecer a todos aqueles que estão por trás deste evento, deste Congresso Missão, o primeiro que acontece em Portugal, segundo me consta, que seja o primeiro de muitos. E não sei como é que foi acontecer eu estar aqui agora quase a abrir isto. Que medo. Pediram para falar até que horas? 10h45. Segundo o relógio, portanto, eu estou perfeitamente bem para debitar-vos cerca de 40 páginas. À vontade. E ainda por cima a letra pequenina. Depois também já falei com a organização no final. Se vocês quiserem receber spam, podem receber uma espécie de resumo daquilo que aqui for falado, se for interessante para vocês. Bem, o tema que me saiu na rifa foi transformação pastoral. Transformação pastoral. Vou falar de tudo menos disso. Não faz mal. Nós hoje começámos a ouvir há alguns anos este tema, transformação, renovação, mudança, novo mundo, nova evangelização, está tudo mais ou menos ligado, digo eu. O mundo mudou, estamos em 2024, certo? Já não estamos em 1594, nem 1700 e tal, já passaram alguns séculos. Portanto, é a altura de começarmos a falar bem a sério de transformação pastoral. Pelo meio ainda houve um Concílio Vaticano II, não sei se já ouviram falar. De vez em quando parece que está assim um pouco esquecido. Aquilo que eu aqui vou falar não tem novidades porque é tudo matéria tratada nos últimos anos, últimas décadas. Eu gostaria de começar, primeiro por apresentar-me, se calhar ficava bem. Está ali uma senhora há pouco a perguntar, mas quem é aquele tipo? Padre na margem sul do Tejo, em Palhais. É mesmo 40 páginas, está a ver? Eu falei a sério. Obrigado. E pronto, esse é o meu resumo de vida, neste momento. E aquilo que vou partilhar agora é uma partilha da minha experiência, do que fui estudando, do que fui aprendendo, do que fui experimentando, dos erros que fui fazendo pelo caminho, das vitórias que tivemos. E se ajudar alguém, se ajudar uma pessoa já é muito bom, se me ajudar a mim a recordar é excelente. Mas então, antes disso, e já que estamos a falar de transformação, de renovação, novos tempos, eu gostaria de recuar até o Antigo Testamento. Vamos assim até à pré-história. E na pré-história, no Antigo Testamento, há um jovem com 12 anos de idade, que trabalhava próximo do padre, chamava-se Eli. E esse jovem era uma espécie de acólito, se calhar, percebia de liturgia, percebia de rituais, percebia de doutrina, sabia a catequese toda. Mas faltava-lhe uma coisa. Uma vez ele estava a dormir e ouviu a sua voz: Samuel, Samuel. E ele levantou-se e foi ter com o padre. E o padre disse: não sou eu, vai dormir, estás a ficar maluco. Segunda vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi ter com Eli, com o padre. E o Eli disse: não sou eu, estás a ter pesadelos ou sonhos, não sei. Samuel, 12 anos, trabalhava lá na paróquia e não conhecia a voz de Deus. Samuel era muito ativo na paróquia e não conhecia a voz de Deus. Até que por fim, a terceira, e lá o senhor padre percebeu que aquela voz seria a voz de Deus e disse-lhe para fazer uma pequena oração. Alguém se recorda qual é a oração que Samuel faz? Fala-se, somente de cor. É uma oração muito perigosa.
É uma oração muito perigosa e se calhar nunca pensámos nisso a sério. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Agora imagina que isto se torna realidade. Nós fazemos a oração, fala, Senhor, que o teu servo escuta, e Deus fala. E depois? É uma oração perigosa. Dica antes de iniciarmos. Antes de fazerem esta oração, façam-na somente se estiverem preparados e dispostos para o que vem a seguir. Porque nós muitas vezes rezamos e não escutamos nada porque não pedimos a Deus para falar. E depois quando Ele fala não queremos saber. E se calhar neste tempo Deus está a falar-nos que algo tem de ser feito. Então algo temos de fazer. Se não lhe obedecemos, entramos em desobediência. E se entramos em desobediência, Deus vai procurar outro Samuel, digo eu. Então como é que é a oração? Como é que é aquela oração? Fala. Próxima vez que rezarem estas palavras, somente se quiserem avançar depois na relação com Deus. Agora imaginem, aquele miúdo de 12 anos fez a oração, fala, Senhor, que o teu servo escuta, e Deus falou-lhe. E disse-lhe que o Eli andava a portar-se mal lá com a família, que a família ia ser amaldiçoada, e houve ali confusões. O miúdo de 12 anos. Mas como se abriu, Deus falou-lhe. Deus quer comunicar com todos nós. Mesmo com 12 anos de idade, Deus quer comunicar connosco. E Deus está a comunicar connosco. Peçamos-lhe que comunique e depois aprendamos também a escutar. E muitas vezes não queremos escutar. Isto tudo para dizer que podemos ser peritos em religião, peritos nas paróquias, peritos em celebrações e podemos estar a faltar aqui algo muito importante, que é escutar a voz de Deus, aquilo que Ele quer revelar-nos. E se calhar hoje Ele quer revelar-nos alguma coisa. Provavelmente alguns de vocês andam a rezar há muito tempo, Senhor, quero uma paróquia diferente, Senhor, quero que o meu grupo de X seja XPTO, seja diferente, seja melhor, Senhor, transforma a minha paróquia, a minha igreja, a minha diocese, Senhor, muda o meu bispo, muda o meu pároco. Se calhar andamos a rezar muitas coisas. E se calhar hoje Deus quer responder à oração. E se calhar hoje poderá responder à oração de algumas pessoas. Depois é questão de pôr mesmo em prática. Estamos a entrar em terreno perigoso. Estamos a entrar em terreno que não conhecemos. Mas ou avançamos ou não avançamos. Maria, a mãe de Jesus, avançou por esse terreno desconhecido. E o que é que ela disse? Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então nesta manhã, se for vossa vontade, rezem também isso. Se não for, cuidado. Então não se metam nisso, porque depois Deus pode surpreender-vos e é uma chatice. Alguns também podem estar a pensar, eu até estou a tentar coisas novas, estou a experimentar, sou grande paroquiano, sou o melhor da paróquia, etc, etc, etc. E eu estou aqui, nem sei como é que vim ter aqui, nem sei o que estou aqui a fazer hoje, nem sei o que vai acontecer. E ali o padre Tiago, sou eu, está a dizer coisas estranhas, não sei como responder, e se Deus me falar como é que eu devo agir, podemos estar com dúvidas. Eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu não tenho tempo, eu não tenho estudos, não estou preparado. Que Deus capacita aqueles que chama. Deus não chama os capacitados, capacita aqueles que chama. Já ouviram falar em Simão Pedro? Já ouviram falar em João e Tiago? João e Tiago, os filhos do trovão. Mau feitio, ali a resmungar com tudo e com todos. Senhor, manda vir céu para destruir tudo isto. Tiago e João, incríveis. Não estavam preparados para a missão. Não estavam preparados para ser apóstolos. Mas Deus capacitou-os. E deve ter arrancado muitos cabelos até conseguir mudar aqueles homens. E nem falemos de Simão Pedro, não é? Esse aí, então aí foi uma tragédia. Só para recordar então, Deus capacita aqueles que chama. E nós hoje estamos aqui por algum motivo, fomos chamados. Sim? Faça-se, Senhor, segundo a tua vontade. Ora, eu tenho aqui uns dados que fui buscar ao Jornal Público do ano passado. Houve uma coisa, a Jornada Mundial da Juventude, um palco, 5 milhões e não sei o quê. E no contexto de tudo isso, houve alguns estudos, e diz aqui, nestes estudos, por isso é que eu tenho papel, para saber os resultados dos estudos, que
49% dos jovens portugueses entre os 14 e 30 anos são católicos. Acham que isto é verdade? 49% acham que isto é verdade. E segundo os censos de 2021, 80% da população portuguesa declara-se católica. Acham que isto é verdade? 80% de católicos em Portugal. Onde? Não os vejo. Bem, mas isto são estudos. Há gente que paga para ter isto, não é? Eu paguei para ver e rir um bocado. Para não dizer que, já que temos 80% de católicos em Portugal, não é? 80,2%, há 2 anos, 60% dos bebés nasceram fora do casamento. Sendo que 17% dos pais nem viviam juntos. Eram pais separados. E depois também houve aqui uma pergunta nesse estudo, que era a seguinte: ser católico tem alguma coisa a ver com pagar impostos? A esmagadora maioria das pessoas católicas disseram que não. Ser católico e pagar impostos não tem relação. Ou seja, estes 80% que são católicos nem sequer conhecem a doutrina social da Igreja. Esta é a Igreja em que estamos, em Portugal. 80% de católicos, sendo que 49% dos jovens portugueses são católicos. Nós olhamos para o lado, não os vemos. 80% da população é católica, olhamos para o lado, não os vemos. Como é que acham que é a realidade aqui em Portugal, então? Que porcentagem seria de católicos mesmo? E depois há aqueles que dizem: eu sou católico à minha maneira, não preciso da comunidade. Esta é a igreja aqui de Portugal em que estamos. E é nessa igreja que estamos a trabalhar. E depois, e aqui alguns padres sabem como é que isto funciona, há muitos católicos, os tais 80%, que vão à igreja pedir o batismo. Que tem de ser naquele dia, naquela hora, com aquele ritual, com aquela música e aquela coisa toda, à maneira deles. Se possível, nem usem água, usem Coca-Cola, que a criança gosta mais. Por acaso isso nunca me aconteceu, nunca pediram Coca-Cola. Esta é a nossa realidade. Muitas pessoas usam a igreja como um local. Mas vamos rezar um bocadinho, pais. Vamos fazer aqui um grupo de pais para rezar juntos. Não, não há tempo. O curso bíblico não há tempo. Não há vontade. Não queremos. Queremos é batizar no dia 13 de maio às 12 horas. Isso sim queremos. Porque é dia de Nossa Senhora e vai dar sorte à criança. Vai afastar da criança as insónias. E a criança vai dormir melhor à noite. E nós tentamos explicar que o batismo não é para trazer sorte à criança. Nem para dormir melhor. Nem para afastar as doenças. E os pais não querem ouvir isso. Não estão dispostos a ouvir isso. 80% de católicos em que uma pequena percentagem está mesmo de facto interessada em ser católica. Me fez sofrer bastante. No começo, quando eu cheguei à paróquia, eu cheguei lá já não sei em que ano, eu apontei por aqui algures, e quando cheguei à paróquia, já não sei. Quando cheguei à paróquia comecei a ficar perturbado com isto, porque eu estava lá para dizer missa, estava lá para fazer missa, e as pessoas estavam lá para, como é que é o verbo? Assistir à missa, ou para ouvir missa. E são 80% de católicos em Portugal que se calhar estão a ouvir missa todos os domingos, embora não se vejam. Isso foi algo que me incomodava, porque eu aprendi e acreditava que a Eucaristia é uma celebração. Celebração da Eucaristia. Celebração das Ezequias. Dos funerais. É celebração. Celebração de batismos, de matrimónio. E para mim, celebração é festa. Para vocês não sei, mas para mim celebração é uma festa. Ora, a celebração da Eucaristia, em que na verdade parece que estou a falar para uma assembleia. Isto não está a ser gravado, pois não? Eu vou dizer à mesma. Ninguém está a ouvir. Fica só entre nós. Eu celebrava a missa, noutras paróquias, que não na minha, claro. Eu olhava para a frente
E eu pensava, isto deve ser um congresso de zombies, mortos-vivos. Para quem não sabe o que é um zombie, é um morto-vivo. E de facto era. Já não havia ninguém rezar o terço durante a missa, mas havia coisas semelhantes. E pronto, e comecei a procurar soluções. O que é que se pode fazer para que esta gente que está à minha frente se torne católica? Que se torne universal, acolhedora, amiga, que se torne uma comunidade, que se conheçam, que se amem, que sirvam. Reparem só, voltando agora a Samuel. Como é que é a oração dele? E o Senhor diz, vida em comunidade. O Senhor diz, generosidade. O Senhor diz, serviço. O Senhor diz, confissão. E nós não queremos meter-nos por aí, muitas vezes. E depois espantamos-nos que Ele não fala mais. Então Ele pede-me para servir. Eu não me meto ao serviço, de que é que vale? Ele pede-me para começar a ler mais a Bíblia, mas eu não me meto nisso, de que é que vale o Senhor pedir-me para fazer se depois eu não faço? Eu estava preocupado então com a paróquia em que estava e foi então, como eu referi há pouco, que comecei aqui a investigar. E foi nessa altura que eu conheci uma paróquia no Canadá, no norte do Canadá, fronteira com o Atlântico, em Halifax, de um padre de James Mallon, que tinha uma paróquia nova, que era a junção de 3 paróquias, e ele começou a fazer experiências nessa paróquia e começaram a correr mal. A primeira dificuldade que ele teve foi tirar da igreja os velhinhos que se juntavam para jogar cartas. Havia reuniões semanais de cartas e ele queria a sala e não tinha o espaço disponível. O primeiro grande embate que ele teve foi tirar essa gente de lá para poder dar formação às pessoas. Pronto, entretanto, o Padre James escreveu um livro, não sei se já o conhecem, se não podem comprar na Paulus, chama-se Renovação Divina. Eu tenho comissão de 20% se usarem o meu código. Chama-se Renovação Divina, depois isto vai tudo por e-mail para vocês, está bem, se quiserem. E comecei a falar com o Padre James e com a equipa dele e comecei a fazer experiências também ali na paróquia de Palhais. Há uma frase muito bonita do Papa Francisco, de 2013. E ele diz, sonho com uma opção missionária. Sabem o que significa tudo? O Papa Francisco sonha com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura se tornem um canal mais aberto para a evangelização do mundo atual do que a autopreservação. Senhor Padre, nem pense mudar o horário da missa das 11. Aqui é às 11. Será que o horário das 11h30 é o melhor para nós, tantas vezes consumidores de sacramentos? Ou é o melhor para as pessoas que estão lá fora com trabalho real, que têm filhos para cuidar, para vestir, para dar banho de manhã, que têm almoços para preparar, que têm a família que vem visitar? Será que o horário é o melhor 11h30? Não sei. Será que os católicos, entre aspas, praticantes, estamos dispostos a ceder esse horário para que mais pessoas possam estar com Jesus e com comunidade? É que no meu congresso de zombies, eles queriam estar juntos naquele horário, era às 9h30 da manhã. A igreja estava composta e eu pensava, mas 9h30 da manhã, um domingo, o pessoal está a dormir em casa ainda? Até eu estou aqui a celebrar a dormir, quanto mais... E passei para as 11 da manhã. Veio a pandemia, o Covid, aquela coisa. E aí mudei logo, 11 horas, tal. Quem me dera agora ter uma igreja maior, neste momento. Os velhinhos das 9h30 continuam a ir. E agora tenho velhinhos de cabelo muito escuro, mais jovens. Foi uma questão de mudar ali 1h30 do horário apenas. E se fosse ao meio-dia, não tive coragem. Mas se fosse ao meio-dia, teria mais gente de certeza.
Para quem acorda às 11, o meio-dia é a melhor missa. E porque não à tarde? Porque não às 6 da tarde ou às 7? Mas sempre foi às 11, sempre foi às 9 horas. Bem, o Papa Francisco pede que os nossos costumes, os nossos estilos, a nossa linguagem, os nossos horários não sejam de autopreservação, abertas para os outros. Quem são os outros? Diria ele aqui em Lisboa mais tarde. São todos. Uma chatice. Ainda por cima, todos. Como é que vamos agradar a todos? Nós estamos de Deus. Isso é uma coisa importante. A igreja existe para as pessoas. Não é o contrário. Às vezes achamos que é o contrário. Não são as pessoas para a igreja. Nós precisamos de dar prioridade às pessoas para levar Jesus. Isso é muito importante para nós, para a igreja. Não é uma questão de termos mais pessoas nos bancos. Não é uma questão de autopreservação. É uma questão de levar Jesus, o Evangelho, a mais pessoas. Esse é o nosso trabalho. Então, com este trabalho, juntamente com o Padre James e com a renovação divina, que acabou por tornar-se um movimento da Igreja a nível internacional, descobrimos que existem 3 pilares importantes para uma paróquia, uma diocese renovadas. E é disso que vou falar nos próximos 25 minutos. Agora que acabei a minha introdução. 3 pilares importantes. Se tiverem a apontar, apontem isto. Depois, por e-mail, vai seguir tudo bem em esquema, está bem? Primeiro pilar, dar primazia. Primazia é colocar em primeiro lugar, não é? À evangelização. Primazia à evangelização. Segundo, cuidar a liderança. Melhor liderança. Terceiro, este terceiro é tão básico que nem parece real. E está provado pelas várias paróquias que estão na renovação divina que este terceiro pilar é incrível. Funciona e é super básico. Espírito Santo. Eu penso que todos somos católicos aqui dentro, não? Somos. Nós católicos devíamos ter vergonha na cara. Durante séculos colocámos o Espírito Santo de parte. E atualmente o Espírito Santo é referido em muitos locais apenas como em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em muitas paróquias só se fala do Espírito Santo quando dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou nas orações também. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Em muitos locais o Espírito Santo só aparece aí. É uma vergonha. Porque o Espírito Santo, olhamos para os Atos dos Apóstolos e está em todas as páginas. O Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós. O Espírito Santo escolheu, o Espírito Santo decidiu. E depois, com o passar dos séculos, torna-se eu. E não há espaço para o Espírito Santo. Por isso é o terceiro pilar. E se houver tempo, falaremos disso. Se não, não há problema, porque vocês do Espírito Santo já sabem muito. Por isso é que estão aqui hoje. Estão aqui porque o Espírito Santo vos trouxe. Ponto final. Estão bem dispostos? Então, podem levantar-se só um segundo, por favor. Obrigado. Era só isso. Era só um segundo. Era só um segundo. Pode sentar. Era levantar só um segundo, não foi o que eu disse? Vá, vamos estar atentos. Vocês não estão atentos. Primeiro quero dar-vos os parabéns, porque vocês estão aqui hoje, no sábado de manhã, porque querem estar. Porque acreditam em algo diferente. E porque querem conhecer coisas diferentes, talvez. Coisas que já funcionam e tentar depois importar para as vossas realidades. Já falei aqui então de uma possibilidade, que é a renovação divina do final. Então, falando agora da primazia, dar prioridade à evangelização. Há pouco eu referi que nós em Portugal somos 80% de católicos. Olhamos para o lado e vemos que somos países 2%, 1%, e desse 1%, pessoas que daqui a 10 anos já não estão entre nós. Estamos.
Mas nós estamos a falar disto não por urgência, mas porque é nosso ADN. A igreja existe para evangelizar. Diz Paulo VI. A igreja existe para evangelizar. E Jesus disse: vão e façam discípulos. Foi isso, não foi? Vão e façam discípulos. E depois disse, depois de fazer discípulos, batizem e ensinem. Mas primeiro diz, vão, façam discípulos, e depois, à frente, batizem e ensinem. Esta é a ordem correta dada por Jesus. Como é que nós fazemos? Batizem. Quando corre bem, vão à catequese e ensinam. Depois eles vão embora do crisma, vão, não é? E falta a parte de fazer discípulos. Vão, façam discípulos, batizem e ensinem. Bem, evangelizar torna-se então essencial. Paulo VI fala disto, Francisco fala disto, Bento XVI também fala, e o Papa João Paulo II também fala de evangelizar, com o termo nova evangelização. E o Papa Francisco, já com a frase que há pouco apresentei, uma nova visão missionária, com costumes, tradições não, mas horários, linguagem, tudo transformado para chegar a mais pessoas, a todos. Prioridade à evangelização. É um tema que pode ser delicado, porque se eu vou de repente abrir as portas para todos, os que estão cá dentro vão ficar incomodados. Na minha paróquia ficaram incomodados. Eu tive muitos paroquianos que mudaram de paróquia, graças a Deus, mas mudaram de paróquia. Depois cortem esta parte da gravação, por favor. Que mudaram de paróquia, mas tudo bem, não se sentiam identificados naquela, tudo bem. O que importa é que continuam a caminhar onde se sentem identificados, a caminhar para Jesus. Isso é que é importante. Se é em Anjos, em Arroios, em Campolide, não sei onde, não importa. O que importa é que caminhem. Então, primeira coisa importante, quando uma paróquia ou um grupo começa a abrir as portas para evangelizar, os que estão dentro instalados vão ficar perturbados. Porque aqui há uma pequena tensão. O que é que Jesus pede no Evangelho? Vão e façam discípulos. Mas também nos pede para cuidar do rebanho. Cuidar do rebanho. Temos 99 ovelhas que têm de ser cuidadas. Ou se calhar agora se calhar é uma que tem de ser cuidada e 99 estão fora. Se calhar agora é um pouco ao contrário. Mas temos de cuidar das ovelhas. Dar-lhes alimento, dar-lhes palavra, dar-lhes carinho, ajudá-las a caminhar, liderar, estar no meio delas, estar atrás a empurrar, ir à frente a puxar. Temos de fazer isso. Todos nós. Não é só o pastor, o pároco, mas todos nós temos de ser pequenos pastores. E além disso, temos de ir e fazer discípulos. Há aqui uma grande tensão. Cuidar das ovelhas, mas não engordá-las, não causa diabetes, uma chatice. Não engordar as ovelhas. Metê-las a fazer exercício, prepará-las para depois saírem para evangelizar. E evangelizar é o quê? É dar catequese? É dar um curso de formação intensivo? O que é evangelizar? É que eu estou a falar de evangelização, se não sabemos o que é. Vá lá, temos 20 minutos. Não sabem, vão ao telemóvel, pronto, ponham lá, procurem, dicionário, rápido. O que é evangelizar? Agora todos não, calma. De repente todos sabem. Pronto, é mais ou menos isso tudo. É falar de Jesus aos outros. Por palavras, pela vida também, ver como eles se amam. Mas é este primeiro anúncio, Jesus está vivo, foi morto por nós, e agora está vivo, ressuscitado, e quer dar-te uma vida nova, quer tirar-te da vida em que estás, do túmulo, da morte, e dar-te uma vida nova. Isto é mais ou menos assim, está bem? Depois falam com os vossos párocos e eles que vos expliquem melhor, cada que são pagos para isso, não eu. Então, se evangelizar então, os papas pedem, se a nossa realidade atual está a exigir isso, então nós deveríamos estar mais atentos ao que andamos a fazer e a dizer.
E como falamos, como comunicamos, como celebramos, tudo isso. Deveríamos estar preocupados com os de dentro, mas também com os de fora. Se eu estiver demasiado preocupado com os de dentro, eles vão engordar. E não vamos passar as portas lá para fora. Não há missão. Mas se eu me preocupar com os lá de fora, eles vão começar a entrar e então os de dentro vão começar a ter ministérios. Vão começar a ter trabalho. É interessante isso. Se eu me dedico só aos de dentro, aos ministérios de dentro, eles não conseguem sair. Se eu me dedico, elas vão entrar e os de dentro vão ter trabalho para esses. Por isso vale a pena apostar mais na evangelização, convidar as pessoas para virem conhecer Jesus. Eu não sei se estavam vivos nos anos 60, mas nos anos 60 houve uma louca corrida. Aonde? Anos 60, mais ou menos. A corrida era para onde? Para o espaço. Para o céu, não. Estou a apontar para o espaço. Foi a louca corrida ao espaço, não é? Programas espaciais, ida do homem à Lua, colocar a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Esse é o nosso trabalho. Ir à Lua, ir para o espaço, custa muito dinheiro. É um grande investimento, exige muito treino. Pode correr mal. E assim resultados, em pouco tempo parece que não há. Só vão lá 3 ou 4, nós ficamos cá em baixo a ver na televisão. Essa é a missão da igreja. É sairmos da nossa atmosfera, do nosso espaço, do nosso planeta, que é pequenino, e irmos para o espaço, lá para fora. Sair da atmosfera, arriscar, para colocar a bandeira de Jesus lá fora, onde ele não é conhecido. E isso vai trazer muitas coisas boas. Temos de ser astronautas. Levem esta frase para casa hoje. Temos de ser astronautas. Deixar o nosso planeta pequenino e ir para fora, para o espaço escuro, desconhecido, onde Jesus não é conhecido. Para colocar lá a bandeira de Jesus Cristo. E quando isso acontece, viram coisas boas para as paróquias. Porque quando começa a vir mais gente, temos de trabalhar o acolhimento, a formação, temos de trabalhar a comunicação, a pregação. Tudo isso vai melhorar quando evangelizamos. E foi isso que eu notei na minha paróquia. Começámos a trabalhar este aspecto da evangelização, começaram a chegar pessoas novas, foi uma grande chatice, porque os de dentro não estavam preparados para comunicar com os de fora, mas começaram a chegar. E depois foi engraçado, porque os de dentro quiseram eles começar a preparar-se para acolher melhor os de fora. Começaram a estudar mais para ensinar melhor os de fora. Começaram a rezar mais por aqueles que chegavam de fora. Os de dentro ficaram mais unidos graças aos estrangeiros, aos aliens, que vinham do espaço. Não digam isto lá fora, por favor. Eu vou dar 3 dicas apenas como posso ajudar-vos neste aspecto de evangelizar, de dar prioridade à evangelização. Um pequeno exercício que podem fazer lá em casa ou na paróquia. Nos vossos grupos, nas vossas reuniões, com o vosso padre, pensem o tempo que a paróquia aplica atualmente em campos como a formação, catequese, em campos como no culto, no serviço, no apoio social e na verdadeira evangelização. Vejam qual é a porcentagem de tempo que existe na vossa paróquia. Qual é a porcentagem de pessoas que estão em cada área destas. Quanto dinheiro gastam em cada aspecto. Quanto dinheiro gastam em obras na igreja. Quanto dinheiro gastam com catequese. Quanto dinheiro gastam com material informático? Quanto dinheiro gastam com uma impressora? Investem em evangelizar. Vejam as porcentagens. Se não souberem, perguntem. As contas deviam ser transparentes. E em muitos locais gasta-se 5.000 euros numa impressora e gasta-se 0 numa iniciativa qualquer de evangelizar fora de portas. Ou gasta-se 10 euros. Rapidamente organiza-se um jantar de despedida do pároco, as pessoas pagam 20 euros, mas se for um jantar de evangelização, a paróquia não pode investir, não há dinheiro. E as pessoas não podem pagar, porque não é interessante. Como nós usamos os nossos recursos, os nossos espaços, os espaços das paróquias em que estamos, são usados para quê? Para os meninos
meterem troncos de árvores no chão e sentarem-se à volta de uma fogueira para falar mal dos outros, para reuniões que nunca mais acabam, para sonhar o futuro. Bem, é um exercício. Ver o tempo, os passos, as pessoas, os recursos que gastamos em cada área que eu há pouco referi. Outra coisa que podem fazer nisto para lançarem a evangelização nas paróquias, estão aqui, são pessoas interessadas, procuram mais 3 ou 4, formam um grupo de estudo, um grupo de oração, um grupo de leitura, um grupo de ideias, um grupo de sonhos, e depois tentem dar passos. Também pode ser giro isso. Outra coisa que pode funcionar para evangelizar é procurarem ferramentas de evangelização. Não temos de inventar o que já existe. Existem várias ferramentas gratuitas, disponíveis em qualquer lado, online, no telemóvel, que ajudam para evangelizar. Se o Alfa me pagasse, eu falaria muito agora do Alfa. Ficava aqui mais 1 hora a falar do Alfa. Mas o Alfa dá-me 0, eu não falo do Alfa. Mas poderia dizer que é uma ferramenta extraordinária, que de facto funciona, que dá frutos, que é simples, que é barata, que junta as pessoas, que cria comunidade, que forma as pessoas, que forma discípulos, que forma missionários, que transforma as paróquias. Eu podia dizer tudo isto e contar histórias da minha pessoa, eu também não falo do Alfa. Mas acho que está por aí alguém que depois pode falar-vos um bocadinho mais do Alfa. A quarta coisinha, eu disse que eram 3, pode ser 4. A quarta que pode ajudar neste trabalho de dar prioridade à evangelização é mesmo a renovação divina. Porque é um dos pilares, é o primeiro pilar. Isto é falado regularmente nos encontros que existem, online, de formação, de coaching, os padres juntos em reuniões, em sessões juntos, em livros, existem para aí 4 ou 5 livros sobre estes assuntos. Depois por e-mail vai seguir o link que podem partilhar com quem quiserem para conhecerem melhor este movimento que acontece na igreja. A estas conversas sobre evangelização, está bem? O segundo aspecto, lembram-se qual é o segundo pilar? Liderança, melhor liderança. E é uma tragédia porque nós ouvimos falar em liderança e pensamos, liderança não é na igreja, liderança é onde? Nas empresas, no mundo da economia, a igreja com liderança, mas isto é uma empresa? Ainda não está a gravar, pois não? Aqui entre nós, a igreja é a melhor empresa que pode existir. A Coca-Cola é importante, gasta milhões em publicidade, tem uma boa estrutura, tudo funciona bem. Mas é Coca-Cola. O McDonald's é importante, tem boa comida. Eles patrocinam, o McDonald's patrocina, o Alfa não. O McDonald's tem boa. Fica tipo plástico passado umas horas. Ainda estou aqui com o jantar de ontem que não sai. E investem milhões em publicidade. Investem milhões na linguagem, na comunicação. Ora, nós temos a melhor mensagem que pode existir, não temos? Uma mensagem que salva vidas. Uma mensagem que transforma pessoas. Uma mensagem que pode e transforma o mundo. Porquê é que nós não devemos ser profissionais na liderança, na estrutura, na forma como comunicamos, como falamos? E liderança é fazer o que Jesus fez. O que é que ele fez? Escolheu 12 apóstolos, seriam tipo 12 padres. Depois escolheu 72, não é? Que poderiam ser os responsáveis dos grupos. E depois, 3. Pedro, Tiago e João. E Jesus investiu nesses figuração e não sei mais o quê. Pedro, Tiago e João. Equipou-os, preparou-os, capacitou-os. Estes 3 depois ficaram a liderar igrejas e a formar outros 3 e outros 6. E assim começou uma escala de sucessão. Essa é a nossa missão enquanto líderes. Não é mandar, não é coordenar, é equipar os outros, é capacitar os outros para que também eles sejam formadores de outros. Isto é a liderança. E é isso que também se fala na renovação divina. Preparar-nos para preparar os outros. Fazer discípulos que fazem discípulos. Não é só eu ficar o melhor discípulo do mundo. Não, é eu ser discípulo e fazer discípulos. Como diria o Papa Francisco, discípulos, tracinho, missionários. Tudo junto. Isso é ser um bom líder.
E nós lideramos pelo exemplo, pela forma como falamos, como comunicamos, como fazemos. Estamos a impactar outros. Estamos a ter influência noutras pessoas, todos nós. Se eu lá em casa sou pai e dou um mau exemplo, digo ao meu filho, tens de partilhar com os outros, e depois eu sou o pai e não partilho, eu estou a influenciar o meu filho para não partilhar. Estou a ser um mau líder. E mesmo entre irmãos pequeninos se vê isso, como há essa influência. Isso é liderança, tudo é liderança nesse aspecto. Nós não queremos ser super-heróis, nós queremos fazer super-heróis. Não queremos ser só discípulos, queremos fazer discípulos também. Queremos fazer líderes. Isso implica investimento e confiança e tempo. Para terminar, também refiro, isto também é falado nas sessões que existem na revelação divina, este aspecto da liderança. Terceiro é o Espírito Santo. E comecei por dizer que vocês já sabem tudo, presumo que sabem mesmo, porque vocês rezam com os braços para cima. E quem reza com os braços para cima é gente que está, de facto, com abertura ao Espírito Santo. É gente que se rende, rendo-me, para que Deus possa ser em mim e atuar em mim. E são pessoas cheias do Espírito Santo. Meus senhores, minhas senhoras, todos vocês que estiveram aqui durante estes 38 minutos a escutar-me. Epá, vai sobrar 7 minutos. Eu não quero ir embora sem dizer que a renovação divina existe para inspirar. Porque há outras paróquias, outras igrejas, outros movimentos neste mundo onde isto funciona. E às vezes nós não temos a visão alargada porque não conhecemos. E na renovação divina, como há uma partilha, ficamos a perceber que naquela paróquia isto acontece, funciona, é possível acontecer. Portanto, pode acontecer aqui também. Pode não ser igual, mas pode ser adaptado. Então, a renovação divina inspira. A renovação divina também prepara as pessoas, através de materiais, como livros, como sessões de formação online, como o coaching para pequenos grupos de padres e leigos, etc. E, por fim, a renovação divina cria contacto entre pessoas. Se eu hoje conheço o Padre Paulo, aqui desta paróquia, foi graças à renovação divina que nos colocou numa rede de ligações. E eu hoje conheço padres na Espanha que nunca estive presente. E no ano passado eu fui a Londres, eu estava numa praça a tomar o meu almoço e veio um padre ter comigo e conhecia-me. E eu, quem és tu? É esta rede que existe, vamos conhecendo outras pessoas, outras experiências de outros países e vamos ganhando também uma certa motivação. Porque muitas vezes isto de abrir as portas é tudo muito bonito. O Papa Francisco está lá no Vaticano e diz, abram as portas para todos. Mas ele está lá em cima. Nós é que estamos cá em baixo depois. Nós é que vamos levar com a pancada. E nestas redes que existem de leigos e padres, sentimos-nos apoiados e percebemos que não somos os únicos a levar fortes socos na cara ou facadas nas costas. E podemos prevenir-nos e aprender para não repetir os erros dos outros. Então, isto depois segue por e-mail para vocês, está bem? Antes de ir embora, peço-vos para se levantarem agora, por favor. Ouviu o que eu disse? Levantar, não disse mais nada, pois não. A Ana está engraçadinha. A Ana, não é? Está engraçadinha. É, engraçadinha. Está bem. Então venha cá à frente, por favor. Ela gosta disso. Está bem. Obrigado, Ana, por estar aqui. Quero que vocês agora olhem para quem está ao vosso lado. E se quiserem, rezem pela pessoa que está ao vosso lado. Está bem? Mas rezem, pedindo a Deus o que vocês quiserem, não é? Mas se calhar podem perguntar à pessoa, posso rezar por ti em que área? Evangelizar, liderança, Espírito Santo, mais fé, mais confiança, mais esperança. A pessoa dá uma palavra e depois rezam por essa pessoa, está bem? Pode ser?
10 segundos. Não esqueçamos que a exploração espacial é importante para o mundo, para a paz, para a unidade entre os povos, para a ciência, por tudo isso. Portanto, nós, como cristãos, como discípulos, queremos fazer discípulos, também devemos ir lá para esse espaço para fazer novos discípulos, para que mais pessoas possam conhecer o amor de Jesus. Falhar não é opção, ok? Senão, se o foguete rebenta, é uma chatice, não pode acontecer isso. Agora quero que partilhem nos próximos 30 segundos, que é o tempo que resta, com quem está ao vosso lado. São 9h44 ainda, a missa é às 11, não se esqueçam, falta 1h15. Partilhem com quem está ao vosso lado, se quiserem, uma palavra ou uma frase que vos dê esperança para o futuro na vossa paróquia, no vosso grupo, está bem? Pensem e partilhem algo que vos dê esperança, que já existe na vossa paróquia. E acabou o tempo. Obrigado pela vossa atenção, desejo-vos um ótimo dia e uma boa celebração a seguir, está bem? Até já. Muito obrigada, Padre Tiago, pelas suas palavras. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.